Olá, senhores eletrônicos, mais uma vez aqui no canal Análise Lógica de Circuitos Eletrônicos, professor Gustavo Cariello, e estou trazendo aqui para vocês, nesse seriado gratuito de transistores, um circuito de polarização de um transistor NPN, que é composto aqui pelos seguintes componentes: R1 de 5K, R2 de 100K, R4 de 15K, R3 de 200 ohms, diodo D1, uma bobina L1 e o nosso transistor. O que é importante observar aqui? Nós temos a polarização do transistor feita via L1, que seria o nosso indutor ou a nossa bobina. Temos um divisor resistivo interligado com essa bobina. Divisor resistivo formado por R2 e R4. E temos também, no emissor do transistor, um circuito paralelo formado por R3 e D1 diretamente polarizado. Observemos aqui que temos as tensões medidas nos pontos do circuito. Essas tensões vão nos dar a possibilidade de encontrar o componente defeituoso, aplicando o método de análise lógica. Antes de iniciar o raciocínio, a primeira coisa que devemos fazer é tomar as tensões sobre os componentes, ou seja, as tensões retidas nos componentes. Sobre R1, existe uma tensão de 15 volts. Sobre a bobina, existe uma tensão de 6,5 volts menos 1,2. Então, nós temos 5,3 volts. No resistor R2, nós temos uma tensão de 43,5 volts. Sobre o resistor R4, nós temos a tensão de 6,5 volts. Tensão esta que é 6,5 neste ponto, menos 0 volts, que é o nosso negativo terra. Entre base e emissor, nós temos uma DDP de 0,6 volts. Chegando na base 1,2, saindo no emissor 0,6 volts, nós temos a DDP de 0,6 volts. E sobre o nosso ramo paralelo, sobre D1, nós temos 0,6 volts. E sobre R3, também temos 0,6 volts. No transistor, a resistência interna desse transistor ela está retendo uma tensão. Entre coletor e emissor, nós temos 34,4 volts. Tomadas essas tensões, queda de tensão em cada um dos componentes, nós podemos começar a raciocinar e encontrar os possíveis defeitos. Peço a vocês que pausem o vídeo e raciocinem. Vamos visualizar a circulação de corrente nesse circuito. Como deveria estar circulando a corrente nesse circuito? Bem, primeiramente, nós vemos que o divisor resistivo ele traz uma corrente de polarização via R2. Ao chegar nesse ponto, a corrente ela deve se dividir, parte para R4, sendo drenada através dele, parte dessa corrente viria através da bobina L1 e polarizando o transistor via base e emissor. Essa corrente, ao chegar no ponto E, o emissor desse transistor, a corrente ela também se divide mais uma vez, parte vindo pelo resistor e parte vindo
pelo diodo D1. Assim como através de R1, alimentado pela tensão de 50 volts, deve circular uma corrente por ele, passando pela resistência interna do transistor, entre coletor e emissor, e se juntando aqui a corrente de base e novamente sendo dividida. Raciocinando em busca do defeito, devemos nos perguntar: essas quedas de tensão estão corretas? Essa circulação de corrente que deveria existir está acontecendo? Deixando de lado, por enquanto, as tensões medidas nos pontos, que são tensões medidas em relação à nossa referência, 0 volts, precisamos focar e nos concentrar nas quedas de tensão, ok? Em cada componente. De cara, quando a gente observa a queda de tensão na bobina, um componente que normalmente tem uma resistência muito baixa, por cerca de 1 ohm ou menos do que isso, ela deveria se comportar como um fio para a tensão contínua. Vemos que nela está sendo retida uma tensão de 5,3 volts. Existe uma DDP de 5,3 volts sobre ela. Isso pode nos indicar uma possibilidade de defeito. Por quê? E deveria existir, usando a lógica, deveria existir uma tensão de um lado da bobina igual à tensão do outro lado da bobina. Mas de um lado nós temos 6,5 volts e do outro lado nós temos 1,2 volts. Para complementar esse raciocínio da bobina L1 como um suspeito, precisamos analisar o resto do circuito. Analisando o transistor, nós temos que ele tem uma polarização, circulando uma corrente de base emissor, justamente por termos essa corrente circulante de coletor para emissor. Como nós sabemos que existe essa corrente circulante? Sem utilizar amperímetro, na prática, nós, através dessas tensões, constatamos que existe uma corrente circulante pelo fato de que R1 está dando uma queda de 15 volts. Essa queda de 15 volts implica que por ele está circulando uma corrente, uma vez que entre coletor e emissor também está havendo uma queda de tensão. Queda de tensão diferente da queda de tensão em R1. Outro indicativo de que está havendo corrente circulante de coletor para emissor é exatamente a tensão de emissor em 0,6 volts. Essa queda de tensão nessa malha paralela, ela implica em circulação de corrente. Mas por quê? Porque entre emissor e o terra existe um diodo D1 que fixa essa tensão de 0,6 volts por se tratar de um semicondutor. Ao fixar essa tensão de 0,6 volts em seu anodo, isso obriga que na base desse transistor exista uma tensão de 1,2 volts. Então, a tensão de emissor está justificada pelo diodo e a tensão de base está justificada pela junção base-emissor mais a polarização do diodo. Sobre o resistor R3, essa tensão de 0,6 volts sobre ele é justificada também pelo próprio diodo D1 por estar em paralelo com ele. Temos o raciocínio que existe uma corrente circulante nessa malha série, formada por R1, resistência interna do transistor, e malha paralela formada por R3 e D1. Esse raciocínio está justificado pela tensão de 1,2 existente na base do transistor. Mas também temos o raciocínio de que sobre a bobina existe uma queda de tensão muito alta. Então a pergunta é: essa tensão de 1,2 ela é proveniente deste ponto entre o divisor resistivo e o outro terminal da bobina? Na prática, poderíamos desligar o circuito, dessoldar essa bobina desse ponto e religar o circuito para ver se existiria essa tensão de 1,2 nesse ponto. A priori, nós pensamos, claro, essa tensão só poderia estar vindo
através do ponto onde tem 6,5 volts. Mas a pergunta que persiste é: como pode existir uma tensão de 1,2 volts de um lado da bobina e de 6,5 volts do outro lado da bobina? Outro raciocínio que devemos ter para poder concluir e chegar no componente defeituoso é verificar as quedas de tensão nesta malha série, formada por R1, resistência interna do transistor entre coletor e emissor, e malha paralela formada por R3 e D1. Vejamos que a tensão de 0,6 ela é definida pelo semicondutor, mas a distribuição de tensão entre R1 e resistência interna do transistor, ela não está proporcional, uma vez que a gente desconhece o valor dessa resistência interna. Nós podemos dizer certamente que para estar proporcional, a resistência interna deve se encontrar num valor acima do valor de R1. Basicamente, o dobro. Vemos que sobre R1 tem uma queda de tensão de 15 volts e sobre a resistência interna existe uma tensão de 34,4, um pouco mais do que o dobro da tensão sobre R1. Outro questionamento vem à nossa cabeça. Seria essa a região de trabalho que esse transistor deve trabalhar? Nós não sabemos se essa é a região em que esse transistor foi projetado para trabalhar. Porém, essa região de trabalho ela é definida não pela tensão de base, e sim pela corrente circulante entre base e emissor. Quanto maior for a circulação dessa corrente, ou seja, quanto mais intensa for essa corrente, menor vai ser a resistência interna do transistor. E quanto menor seja a intensidade dessa corrente, maior será a resistência entre coletor e emissor. Como a tensão sobre esse transistor entre coletor e emissor está sendo o dobro da tensão sobre o resistor R1, então podemos dizer que está trabalhando com uma resistência alta, uma resistência maior do que a resistência de coletor. Trazendo esse raciocínio para a base do transistor, significa que está circulando uma corrente baixa entre base e emissor. Ora, está circulando uma corrente baixa e existe uma DDP alta na bobina, quando na realidade deveria existir uma DDP baixa, trazendo 1,2 volts para esse ponto, o ponto onde existe 6,5 volts. Precisamos manter o raciocínio lógico e verificar as quedas proporcionais. Existe uma proporção na queda de R2 e de R4? Se formos considerar isso aqui uma malha série, as quedas de tensão elas devem ser proporcionais às suas resistências. Então, se nós fizermos um raciocínio rápido, vamos ver que entre 100K e 15K existe um fator de proporcionalidade. Esse fator entre essas duas resistências é que o resistor de 100K ele é 6,5 vezes maior do que a resistência de R4. Para que exista essa distribuição de tensão proporcional, é preciso verificar se entre 43,5 volts e 6,5 volts existe esse mesmo fator de proporcionalidade. Considerando as respectivas tolerâncias, nós vemos que essas quedas de tensão elas estão também proporcionais. O que a gente conclui com isso? Nós podemos concluir seguramente que a corrente que está circulando por R2, ao chegar nesse ponto, ela segue sendo drenada via R4. Não há defeito nem em R2 nem em R4. Então essa tensão de 6,5, ela deveria existir aqui, neste ponto, caso L1 estivesse sem funcionamento, ou seja, estivesse aberto. O circuito aberto, sem L1, essa tensão de 6,5
estaria correta. Mas com a bobina em bom funcionamento, a tensão nesse ponto ela deveria ser 1,2 volts, modificando a corrente circulante em R2 e, consequentemente, a corrente circulante em R4. Isso nos traz como hipótese de defeito a bobina L1 aberta. Mas continua uma pergunta muito pertinente. E essa tensão de 1,2, como ela pode existir aqui se a bobina está aberta e não vai haver tensão proveniente do ponto entre o divisor resistivo? Sem perder o raciocínio lógico, nós podemos pensar: a tensão de 1,2 ela não pode estar vindo de uma tensão menor do emissor. Ela só pode estar vindo de uma tensão maior. Onde está essa tensão maior que faz a ligação entre os pontos? Essa tensão maior ela existe exatamente no coletor desse transistor, 35 volts. Então, sem sombra de dúvidas, está havendo uma fuga de tensão entre coletor e base, polarizando esta base com uma tensão de 1,2 volts e uma pequena corrente circulante entre base e emissor, suficiente para trazer a resistência interna do transistor a um valor alto, fazendo com que entre coletor e emissor tenhamos uma tensão retida de 34,4. Então, nesse circuito, nós temos dois defeitos: bobina aberta e uma fuga entre coletor e base desse transistor. Poderíamos ter apenas a fuga entre coletor e base desse transistor e a bobina em bom estado? Não, não poderíamos. Por quê? Caso a bobina estivesse em bom estado, essa tensão de 1,2 volts na base necessariamente deveria existir aqui do outro lado da bobina. Esse fato faria circular uma corrente mais intensa para a base desse transistor e a resistência interna do transistor seria mais baixa. Poderíamos hipotetizar aqui que a resistência poderia estar igual à resistência de R1, fazendo com que essa tensão de 35 ela fosse bem menor. Poderia ser uma região de saturação, fazendo com que a tensão de 0,6 volts existisse nesse ponto. Então, o projeto do circuito ele poderia ser de diversas formas. O que não pode existir é, de um lado da bobina, 1,2 volts e do outro lado, uma tensão bem maior, como 6,5 volts. Um defeito que poderia ocorrer na bobina, mas que é muito raro de acontecer, seria a bobina aumentar o seu valor de resistência. Mas a gente tira de questão essa possibilidade. A bobina, quando apresenta um defeito, é muito mais provável que ela entre em curto ou abra. Okay? Abrir significa uma resistência infinita. E o curto significa uma resistência de 0 ohms. O defeito nesse circuito são dois: bobina aberta e transistor com fuga entre coletor e base. Então, senhores eletrônicos, mais uma vez agradeço a vocês pela atenção, por assistir o nosso vídeo. Peço a vocês que, se gostaram, dê um like no vídeo, compartilhem esse vídeo com os colegas eletrônicos para que esse conhecimento seja disseminado e para ajudar o nosso canal a crescer. E dessa forma eu vou poder trazer cada vez mais novos vídeos mais complexos e irmos evoluindo no conhecimento da eletrônica na análise lógica de circuitos. Se inscrevam no canal, ativem o sininho, assim vocês vão ficar sabendo todas as vezes que eu postar um novo vídeo. Esse seriado de transistores é um seriado grátis para que vocês possam perceber um novo método de análise de defeitos. O curso iniciando do zero está sendo feito e já já vai estar disponível para aqueles que querem
aprender eletrônica sob essa nova perspectiva, esse outro método para visualizar circuitos e fazer análise lógica usando o raciocínio. Além do curso, nós teremos lives em que vamos fazer exercícios com diversos níveis de circuitos para que possamos desenvolver o raciocínio lógico, e esse curso só será acessado pelos membros do canal. Então, vocês vão poder fazer a inscrição para ser membro, inscrição mensal, semestral ou anual. Outros seriados também serão postados, tanto para membros como alguns seriados grátis, para que vocês possam ter mais noção de análise lógica de circuitos. Então, obrigado e até o próximo vídeo.